mercantilismo. Eu sou o professor Beto e trago para vocês aqui mais uma aula de história. Agora nós estamos falando, como nós estamos falamos na aula passada sobre monarquia absolutista, nós vamos falar agora do sistema econômico que vai fortalecer essa monarquia absolutista, que é o mercantilismo. O mercantilismo, vamos dizer que ele seja o início do capitalismo, ou esteja relacionado diretamente ao sistema capitalista que ele vai surgir na Idade Moderna. A Idade Moderna, ela passa por... Vocês já perceberam que a Idade Moderna que nós estudamos, e hoje na nossa última aula, eu trago isso novamente para vocês, porque a partir da aula que vem, nós já iremos fazer a nossa avaliação, eu trago para vocês essa configuração mercantilista. O que vai significar esse mercantilismo nesse processo de transição? Alunos, a princípio eu quero dizer para vocês que foi uma satisfação muito grande ter vocês nessas aulas do primeiro ano. Espero que vocês tenham gostado da aula de História. A próxima aula, depois da revisão e da atividade dessa aula, vocês já irão fazer a avaliação de vocês. Eu desejo uma boa avaliação para vocês. Espero que vocês tenham entendido as aulas de História e qualquer dúvida nós estamos por aqui. Mas vamos lá nossa aula aí sobre a aula de número, olha na tela para vocês aí, a aula de número 22 aí, ela vai falar sobre mercantilismo. O que foi? A princípio nós temos aí o controle estatal da economia, a economia controlando, o Estado controlando essa economia. Isso é uma das principais características do mercantilismo. O Estado controlando essa economia e nós temos esse sistema do metalismo. É necessário que o Estado controle a riqueza. Era isso que eles queriam. Eles queriam fazer um controle... Queriam não, o que eles fizeram. O Estado tem ali a burguesia, que ela estava crescendo como classe social, pagando seus impostos, mas o Estado não deixava a burguesia sozinha no livre mercado. O Estado ele estava controlando essa economia. Não tinha esse negócio de deixar sozinho aí, porque isso daí de deixar a burguesia se autogerar vai surgir posteriormente numa filosofia chamada liberalismo. E não é o caso aqui do mercantilismo. O liberalismo ele vai ser antagônico, ele vai ser oposto ao mercantilismo. Eles queriam acúmulo de riqueza, acúmulo de capital. Na tela para vocês. A origem do mercantilismo remonta à Baixa Idade Média, período marcado pela formação justamente das monarquias nacionais que nós estudamos na aula anterior. No entanto, foi na Idade Moderna que se atingiu o seu desenvolvimento, se tornando uma política econômica nacional, fortalecido pelas grandes navegações. O sistema econômico do absolutismo era justamente esse mercantilismo, o sistema econômico desse absolutismo. Qual seria o sistema econômico? O mercantilismo, que é o início do capitalismo. E é marcado pela essa interferência desse Estado na economia, o Estado diretamente interferindo na economia. Acúmulo de riqueza iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país. Assim como privilégio e reconhecimento internacional. Os reis, com o apoio da burguesia, lembra da burguesia, essa nova classe social emergente que estava enriquecendo? E esse rei, pegando apoio dessa burguesia mercantil, que era a burguesia das grandes navegações, a burguesia que fazia o mercado, a burguesia que comprava e vendia mercadoria, por isso que é uma burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional. Eles tinham agora o controle do exército, agora eles têm um controle da economia. Não é só mais
do exército e visa fortalecer mais o poder central e obter recurso necessário para expandir o comércio. Dessa forma, o controle estatal da economia tornou-se a base do mercantilismo. Ou seja, vem cá comigo, é o Estado com controle total da economia. Não tem aquele negócio, isso daqui é empresa de fulano de tal. Não, o Estado é dono de tudo. O Estado controla tudo. O Estado, olha, você vai fazer ali umas grandes navegações, mas o que você descobrir é do Estado. Pedro Álvares Cabral, você vai ali para as Índias, mas o que você descobrir no caminho é do Estado, é de Portugal. Cristóvão Colombo, tu vai atravessar, mas o que tu descobrir é em nome do Estado. O Estado tem um controle total desse processo econômico. E a burguesia, que ela não tinha um poder político, ela estava à mercê desse Estado. Essa burguesia, a burguesia mercantil que faz essa mercadoria, ela e o rei, elas estão em conchavo, elas estão em acordo. Nenhum está contra o outro, eles estão de livre acordo. Estão compreendendo? Absolutismo, mercantilismo, caminhando junto com a burguesia. E a aristocracia fica daqui assistindo isso. Claro que a aristocracia também vai investir dentro desse processo mercantilista. É claro que a aristocracia ela também vai entrar dentro desse mercado aí. Vai entrar dentro... Claro que os aristocratas também vão se tornar burgueses. Sem dúvida. Mas na tela para vocês aí, porque uma outra característica desse mercantilismo é que houvesse uma balança comercial favorável e houvesse monopólio desse poder. O que significa, meus queridos alunos? O que é uma balança comercial favorável? Vocês sabem o que é balança comercial favorável? Olha, o Brasil está muito bem, agora essas últimas notícias, falando sobre balança comercial. O que é balança comercial favorável? Balança comercial favorável de um país é quando esse país ele vende mais e ele compra menos. Então, ele está com a balança comercial favorável. Ele está vendendo mais, ou seja, o peso, é o contrário, o peso é maior de venda e a compra é menor. Então, a balança está mais propícia para o lado do Estado. Isso é uma balança comercial favorável. É a exportação e importação de produtos. E o Brasil aí bateu o recorde de exportação grandioso. E, naquele momento, eles queriam isso. Eles queriam que o Estado deles vendessem mais coisas. Por exemplo, Portugal. Portugal produzia muito vinho. E aí ele vendia para outros países. Depois, a Inglaterra ela começou a produzir tecidos. Grande leva de tecido. E vendia para outros países. A França produzia... Todos eles na Europa produziam algo e queriam vender algo mais do que comprar algo, para que a balança comercial sempre ficasse favorável. Isso é uma das características. Portugal, com a sua colônia aqui do Brasil, começou a produzir cana-de-açúcar. E ele começou a abastecer a Europa de cana-de-açúcar, deixou todo mundo viciado no docinho. Portugal. A Espanha, que estava aqui com a América Espanhola, descobre metais preciosos. Vai ficar com o seu metalismo em alta dentro desse mercantilismo, com a reserva de metal muito grande. Então, ela tem um poder de compra maior. Olha aí como... A Inglaterra ela entra tardiamente. Lembra que a Inglaterra estava na briga dos 100 anos, lá na Guerra dos 100 anos? Depois que acaba a Guerra dos 100 anos, é que a Inglaterra vai poder entrar nessa luta expansionista, só que já chega pegando os Estados Unidos, né? A Holanda também já chega pegando outras colônias. Todos eles começam a corrida por conquista de colônias para poder explorar dessas colônias produtos que eles pudessem vender na Europa. Na tela.
Dizemos que balança comercial favorável de um determinado país está favorável quando este exporta, ou seja, vende produto para outros países, mais do que importa, compra de outros países. Do contrário, dizemos que a balança comercial é negativa ou desfavorável. A balança comercial favorável apresenta vantagens para o país, pois atrai moeda estrangeira, que era que eles queriam, metais, porque vive o metalismo, além de gerar empregos dentro do país exportador. A vantagem é ainda maior se os produtos exportados forem de elevado valor agregado, como, por exemplo, produtos tecnológicos industriais. Isso daí é um exemplo, se esses produtos tiverem valor agregado. O importante é notar que balança comercial favorável não considera o volume de produtos que entra e sai de um país, mas o dinheiro que resulta na transição desse, seja importação, exportação. Balança comercial favorável. Importação, exportação. Balança comercial equilibrada. Exportação, importação. Aqui é desfavorável, aqui é equilibrada, aqui é favorável. Está no azul. Vendendo mais do que comprando. Conseguiram compreender? É o seguinte, vamos dizer que eu estou vendendo muita soja. Só que a soja não tem valor agregado ali, no final. Ela é chamada de commodities. Soja, milho, a laranja que nós vendemos. Aí nós compramos produtos industrializados dentro dessa soja. Nós compramos a ração, vamos dizer, que nós vendemos hoje soja no Brasil para virar ração lá para porco na Índia. Aí vamos dizer que eu estou comprando essa ração para o meu porco, para o meu gado aqui no Brasil. Eu estou vendendo um produto barato e comprando um produto caro. Eu vendo soja e compro tecnologia, estou desfavorável. Mas se eu vendo tecnologia, eu estou favorável, porque um pequeno porção, ela pode ser muito maior financeiramente do que uma grande porção que eu venda. Então, às vezes, não é pela quantidade de produto, e sim pelo valor desses produtos que nós vendemos. É por isso que é uma defesa muito grande de a gente parar de vender commodities e sim vender produto já manufaturado. Por que, em vez de vender soja, nós não podemos vender a ração já pronta? Por que, em vez de vender a laranja, nós não podemos já vender o suco de laranja engarrafado para a gente depois não ter que comprar um suco de laranja produzido fora do país que é feito com a nossa laranja? Por que, em vez de eu vender o boi inteiro, eu não vendo já a carne beneficiada, separado, o filé da maminha, da alcatra, do contrafilé, da picanha, não vendo essa carne assim. Então, tudo isso é a diferença entre produto já manufaturado, produto já produzido, industrializado, vamos chamar assim, industrializado, de que vender commodities. Na tela para vocês. Monopólio. Os governos interessados numa rápida acumulação de capital estabeleceram um monopólio sobre as atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole quanto nas colônias. Então, eu quero ter um monopólio dessas atividades mercantis, que produz aqui na metrópole e produz na colônia. Muitas vezes a colônia eram proibidas de ter produtos manufaturados. Eles precisavam vender só produtos, só cana-de-açúcar, não podiam vender o açúcar refinado. Tinha toda essa questão. Donos do monopólio. O Estado concedia à burguesia, através de companhias de comércio, o direito de explorar o comércio de pessoas escravizadas, a venda de produtos agrícolas, etc. Então, o Estado sempre com o monopólio. Mas ele dizia, olha,
A Companhia das Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Orientais, elas irão fazer esse comércio. Esse comércio a Companhia das Índias era formada pela burguesia, a burguesia que formava essas companhias. Mas quem controlava tudo era o Estado. A burguesia, favorecida pela concessão exclusiva, comprava pelo preço mais baixo o que os colonos produziam e vendiam pelo preço mais alto tudo que os colonos necessitavam. Dessa forma, a economia colonial funcionava como um complemento da economia da metrópole, economia comercial, colonial. Vem cá comigo. A pobre das colônias havia um monopólio. O sistema colonial, que é chamado sistema colonial, ele era muito cruel com as colônias. As colônias não podiam comprar nada que não fosse direto desses comerciantes da metrópole. No caso do Brasil, a metrópole era Portugal, só podia comprar de Portugal. Os colonos não podiam vender nada que não fosse para comerciantes da metrópole. Por exemplo, se o comerciante do Brasil aqui, os colonos, quisessem vender seus produtos para a Inglaterra, eles não podiam. Quisessem vender seus produtos para a França, não podiam. Só para metrópoles ou para quem a metrópoles autorizasse. Estão entendendo? Depois aqui no caso da cana-de-açúcar, nós vamos ver os holandeses entrando aqui para comprar produto autorizado por Portugal. E quando Portugal desautorizou os holandeses, eles vão invadir o Brasil. Mas isso é lá para frente no segundo ano e no terceiro ano que nós vamos ver isso daí. Na tela para vocês. O protecionismo e o metalismo. O que vai ser esse metalismo? Nós já falamos aqui, balanço comercial favorável, nós já falamos de metalismo e já falamos também de protecionismo. O metalismo é o acúmulo de metal. Eu preciso ter, quanto mais quantidade de ouro e de prata eu ter nos cofres do meu país, esse país ele vai ter um poder de compra muito maior. Então, nós estamos falando de monopólio. Eu preciso monopolizar um determinado produto. Aquele produto só eu que vou produzir. E caso alguém queira produzir aquele produto para vender para o meu país, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a taxa dele lá em cima para aquele produto não quebrar a indústria nacional. Isso acontece muito com o automóvel no Brasil. O Brasil tem suas fábricas de automóveis que vendem para o brasileiro. Às vezes um carro importado que ele queira entrar no Brasil num preço mais baixo, o Brasil sobretaxa esse carro, coloca o imposto lá em cima, para esse carro não ser concorrente do carro que é produzido aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Na tela. Esse protecionismo, o protecionismo significa proteger a mercadoria, o mercado interno de um país, através do aumento de tarifas que eu falei para vocês. A tarifa alfandegária são impostos, tá bom, meus queridos alunos? Que eleva os preços dos produtos importados. Os governos garantiam um mercado interno para os produtos nacionais. É o que se está hoje discutindo sobre produtos que vêm da China. Produto que vem da China, muitas vezes, eles estão quebrando as indústrias nacionais. Ou seja, quando se quebra a indústria nacional, se gera desemprego. Então, estão-se hoje discutindo coisas que eram discutidas lá atrás. Como fazer esse protecionismo desses produtos nacionais, para que não quebre e não gere desemprego na indústria nacional. O protecionismo também ocorria através da proibição de exportar matéria-prima que favorecesse o crescimento industrial dos países concorrentes. Vou dar um exemplo prático para vocês. Dar um exemplo prático para vocês. Hoje, aqui, nós temos um país vizinho chamado Venezuela. A Venezuela produz muito petróleo. Só que para haver uma quebra da economia da Venezuela, os Estados Unidos, que quem controla a economia aqui da América Latina, América do Sul aqui, de toda essa América, eles proibiram os países aliados deles a comprar o petróleo da Venezuela.
E com isso a Venezuela tem um produto, mas ela não pode vender. E o que acontece? Aquilo que nós vimos. A Venezuela entra num processo de crise econômica. Fortíssimo. Essa questão de monopólio, muitos países discutem com outros países muito essa questão do monopólio. O Brasil produz petróleo. Muitas vezes ele produz o petróleo cru, vende e compra o combustível refinado. Isso gera um preço no combustível caro no Brasil. Para vocês terem uma ideia. Na tela para vocês. Então o monopólio, o protecionismo, ele está dentro disso aí. Proibição de exportar matéria-prima que favorecesse o crescimento industrial dos países concorrentes. Tá? Não vou jogar o aço, as commodities. Daqui tudo são commodities. Petróleo, o ouro, o trigo, a casterita, o aço, o alumínio, o café, o milho. E nós temos outra característica que é o metalismo. No metalismo, o mercantilista defendia a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que possuísse. Por isso, houve a busca por regiões na América onde fosse possível extrair esses metais preciosos. Foi o que aconteceu. Os portugueses investiram muito na agricultura aqui no Brasil, porque quando eles chegaram aqui para colonizar o Brasil, eles não encontraram metais preciosos. Já os espanhóis, como colonizaram a América Central e a outra parte do outro lado do Tratado de Tordesilhas da América do Sul, eles encontraram ouro e prata com os incas, com os maias e com os astecas. Então os espanhóis começaram a tirar muito ouro desses povos que foram escravizados, que foram dizimados por eles. E aí nós temos aí, como uma das características desse mercantilismo era o metalismo, eles precisavam acumular esse ouro. Quem assistiu La Casa de Papel tem uma ideia do que é essa questão do metalismo. Hoje, alguns países ainda têm seus bancos centrais, o Brasil mesmo tem grandes reservas de ouro, que são reservas cambiais também. Ou você tem a reserva cambial em dólar ou em ouro, que é para ter uma reserva grande dentro do seu país. Na tela para vocês, porque nós temos aí essas fases do mercantilismo. São as fases do mercantilismo. Nós temos as grandes navegações. Isso aqui é uma charge interessante, porque as pessoas diziam que a Terra era plana e no final havia um abismo e um monstro, um cracker, para comer as embarcações. A bússola, o astrolábio, foram grandes invenções para navegações. A nau, a caravela, grandes invenções. E aqui, o roteiro de quem sai, o ouro de onde era extraído, os escravos de onde era extraído. Interessante colocar que escravos, principalmente africanos, eles eram considerados mercadorias, tá? Pedras preciosas, especiarias que vinham da Índia, principalmente de Calicut. Tudo isso fazia parte desse mercantilismo. E essas fases aqui, que esse mercantilismo vai passar, nós temos várias fases que passam esse processo mercantilista. A princípio, o mercantilismo ele não dependia das grandes navegações. Só que quando nós tivemos a queda do Império Romano do Ocidente e o controle dos turcos otomanos em Constantinopla, foi necessário buscar novas rotas marítimas. Então começou o processo de grandes navegações que nós vamos estudar o ano que vem, no segundo ano. Na tela. Durante 3 séculos de história moderna, o mercantilismo experimentou algumas fases dessa prática. Tudo começou no século XVI, sendo conhecido como fase do mercantilismo metalista.
muito explorada pela Espanha, que eu falei para vocês, que ela buscava esses metais preciosos aqui na região da América Central e América do Sul. Quem já assistiu aí o filme Piratas do Caribe? Que ele retrata isso aí. Os piratas atrás dos navios espanhóis que estavam cheios de ouro, cheios de prata. Todavia, os espanhóis se desenvolveram e enriqueceram com a exploração do ouro e da prata, que eram extraídos das colônias no continente americano. Muito ouro e prata, extraído dos povos incas, maias e astecas. Entretanto, não desenvolveram um chamado indústria. E esse mercantilismo não se desenvolveu de forma industrial lá. E a agricultura e acabaram importando produtos com o lucro da exploração de metais, gerando um déficit em sua economia, ou seja, em sua balança comercial. Ele tem muito ouro, mas não tem nada de produto industrializado, ele tem que comprar de outro lugar. Portugal, principalmente no século XVI, foi o país que mais desenvolveu a fase do mercantilismo comercial. Portugal não queria saber do mercantilismo metalista, até porque ele não achou ouro aqui no Brasil. A descoberta do caminho das Índias e a prática de compra e revenda de mercadoria com o Oriente colocou o país como um dos praticantes dessa fase mercantilista, o mais forte. Portugal era muito rico. Só para vocês terem uma ideia, Portugal era riquíssimo, porque ele controlava o Brasil, produzia produtos no Brasil, controlava a África e controlava a Ásia. Porém, os portugueses também foram responsáveis pelo desenvolvimento do mercantilismo de plantagem, com os grandes plantations aqui no Brasil de cana-de-açúcar, que consistiu basicamente na produção de açúcar para o mercado internacional em suas colônias de exploração nas Américas, que foi, no caso, o Brasil, grande produtor de açúcar. Certo? Então, vem cá comigo, aluno. Tá vendo? Qual é a diferença de Portugal e Espanha? Saíram nas grandes navegações. Eles dividiram o mundo no meio, chamado Tratado de Tordesilhas. Metade do mundo era da Espanha e metade era de Portugal. A costa da África ali, tudo pertencia a Portugal devido a esse tratado. E Portugal, ele vai ser o primeiro a chegar às Índias. A Espanha ela vai tentar um outro caminho pelas Índias, que seria a circunnavegação com o Vasco da Gama, ou o Vasco da Gama não, com Cristóvão Colombo. O Vasco da Gama é o primeiro a chegar às Índias. Só que a Espanha ela extraiu o mercantilismo metalista muito forte. E Portugal ele começa a pegar essas colônias deles que ele descobriu e começam a plantar uma monocultura, principalmente do açúcar. Então ele vai dominar o comércio da monocultura do açúcar em toda a Europa. Ele começa a vender, só que ele só tem um produto. Primeiro vai ser o pau-brasil, né, que ele vai extrair do Brasil. Depois esse açúcar. E agora? Ele precisa de outros produtos. Ele também vai ter que comprar esses outros produtos em outro canto. Agora, sabe quem chega depois com mercantilismo muito forte? Vai ser a Inglaterra, quando ela começa um processo de industrialização. Na tela para vocês. A França. Posteriormente, nós estamos falando agora já da França do século XVII. A França foi a nação que mais desenvolveu o mercantilismo industrial. Século XVII. Essa prática consistia no desenvolvimento de manufatura de luxo, criadas para atender o mercado da nobreza espanhola. Espera aí, você vem cá comigo. Se a França ela está produzindo artigo de luxo, a nobreza espanhola ela não veste açúcar e nem se veste só de ouro. Ela precisa comprar esses artigos de luxo.
É aí que a França vai se enriquecer por ter apostado nesse mercantilismo industrial. Nesse primeiro momento é a França, por isso que a França vai ser muito forte dentro desse processo. Na tela para vocês. E aí nós temos, os franceses também tentaram expandir companhias de comércio, bem como a construção naval. Todavia, essa prática também ficou conhecida como colbertismo, incentivo ao desenvolvimento manufatureiro para atrair moeda estrangeira. Ela não foi forte na sua economia naval, não. Quem vai ser forte, vai chegar tarde, vai ser a Inglaterra. A expansão europeia, conduzida por nações como a Espanha e Portugal, trouxe descoberta de novas terras na América do Sul, como foi o caso do Brasil. Nesse sentido, Portugal estabeleceu o Pacto Colonial. Isso foi terrível, gente, o Pacto Colonial. Aquilo que eu falava para vocês lá atrás. A colônia só podia vender para metrópoles, fornecer para metrópoles metais preciosos e matéria-prima em troca de produtos manufaturados. E só podia comprar produtos manufaturados da metrópole. Então, isso era o Pacto Colonial. Eu vendo só para você e eu compro só de você. Pacto Colonial. Como era sujeito passivo nessa relação mercantilista, o Brasil acabou ocupando uma posição desfavorável na balança comercial, pois acabava dando muito mais do que recebia em troca. O Brasil dava muito mais do que recebia em troca. Então, o Brasil estava desfavorável nesse pacto colonial. O Brasil, enquanto colônia de exploração, tinha apenas o papel de ser fonte de enriquecimento para a metrópole, que era Portugal, e não possuía plano algum para o desenvolvimento de uso de suas terras. Meus queridos alunos, olha aqui, ó. Essa última questão da nossa aula, ela já vai ser uma deixa para o ano que vem, para o segundo ano. Mas o Brasil, ele se torna colônia de Portugal dentro desse pacto colonial, ele começa a ser explorado por Portugal. O Brasil não tem chance de se desenvolver enquanto pacto colonial. Ele não podia produzir nada aqui que fosse relacionado à indústria, à manufatura. Sabe quando o Brasil começa a dar os primeiros passos para desenvolver? Só quando a família real vem para o Brasil. Mas isso é uma nova história. Aqui, no final dessa nossa aula, eu queria aproveitar e dizer que foi um prazer muito grande eu, professor Beto, estar com vocês, estou à disposição de cada um de vocês. Alunos, espero que vocês tenham gostado das aulas de História. O professor Lourdes Maílio vai vir fazendo a revisão dessa aula e já vai preparar vocês para a revisão da avaliação que vocês irão fazer. Façam com tranquilidade, leiam com atenção e daqui a pouco nós vamos voltar, nós não vamos embora de vocês não, porque a gente vai voltar com História de Rondônia na sequência. Eu estarei lá dando aula também de História de Rondônia para vocês. E por último, hoje eu quero deixar na tela para vocês, eu quero deixar aí esse texto complementar, um material complementar para vocês. Nós temos aí um texto sobre o mercantilismo. E essa foi mais uma aula e a nossa última aula de História Geral. Mas daqui a pouquinho nós estaremos juntos de novo em História de Rondônia. Até lá!